Fala pessoal, beleza? Eu sou o Luciano, eu sou professor de História e nesse canal a gente trabalha questões sobre geopolítica, sobre atualidade, tudo de uma forma simples, atual e de alguma forma direta, né? O que conecta com a nossa vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você gosta de entender a verdade que está por trás das notícias, então se inscreve no canal. Ative o sininho, as notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo, você não perde nada do que realmente importa para nós, tá? Porque aqui também a gente não só fala dos nomes ou até mesmo cita manchetes, a gente explica, né? Nós explicamos de maneira que você entenda o contexto e também o que está escondido por trás das decisões e como isso, de alguma forma, pode afetar a sua vida. Você sabia que existe uma lei americana, ela foi criada lá nos Estados Unidos, justamente para punir crimes de corrupção e também abuso de poder em outros países. E ela acabou atingindo diretamente, sabe qual país? O Brasil. E essa lei ela foi aplicada contra um dos ministros mais importantes, mais poderosos do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, o famoso ministro Alexandre de Moraes. E aí surge a pergunta: será que os Estados Unidos, eles podem impor suas decisões dentro do Brasil? Sabe o que é que aconteceu após a imposição desta lei? Um ministro do STF, o Flávio Dino, e ele bateu de frente com o Trump, ele bateu o martelo e disse o seguinte: aqui não. Mas por que isso é tão importante? Essa é a pergunta que eu faço para você. E é isso que eu vou te explicar agora. Mas antes de falar sobre isso, vamos entender primeiro o que é essa tal Lei Magnitsky. Na verdade, ela vai nascer lá nos Estados Unidos, bem depois da morte de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky. Ele acabou sendo preso porque ele denunciou vários crimes de corrupção, principalmente de autoridades russas, e acabou morrendo na prisão em condições suspeitas. E a partir daí, os americanos eles criaram uma lei para punir estrangeiros acusados, sabe do quê? Justamente de corrupção ou violação dos direitos humanos. E como que funciona essa lei? Na verdade, o governo dos Estados Unidos, eles podem congelar bens, bloquear contas e também impedir que a pessoa que foi sancionada, que recebeu essa sanção, ela impedir que ela entre no país. Parece justo, não é? Mas aqui está o detalhe. Essa lei americana, ela foi feita para valer lá, só que muitas vezes ela tem efeitos no mundo todo. Afinal, porque bancos e também empresas internacionais acabam obedecendo aos Estados Unidos para não sofrer represálias. E foi aí que o Brasil acabou entrando nessa história. O Alexandre de Moraes, ele é ministro do Supremo e ele foi colocado nessa lista de sanções. E isso acabou gerando uma crise enorme, até porque a mensagem era clara: um juiz brasileiro estava sendo tratado como alguém que de alguma forma viola direitos humanos. A grande questão foi: essas sanções impostas pelo Trump ao ministro, elas deveriam de fato valer automaticamente aqui no Brasil? Bom, convido você a imaginar se um banco brasileiro, só por medo dos Estados Unidos, começasse a bloquear as contas de um ministro do STF. Bom, isso seria praticamente aceitar que a lei americana, ou seja, a lei estadunidense, manda mais do que a nossa própria lei. Então foi nesse cenário que o ministro Flávio Dino, ele tomou essa decisão. Ele disse o seguinte: nenhuma lei, sentença ou até mesmo ordem de outro país pode valer no Brasil sem primeiro passar pelo nosso sistema de justiça. Ou seja, não é porque os Estados Unidos querem que automaticamente aqui vai acontecer. E isso tem um certo impacto duplo. Ou seja, dentro do Brasil, Moraes ele continua com seus direitos preservados, mas nenhum banco pode simplesmente bloquear seus bens por causa dessa lei. Mas fora do Brasil, nós temos um outro impacto, principalmente em território estadunidense, né? Em território americano. As sanções, elas continuam valendo. Se Moraes tentar viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, ele pode ser barrado. E agora,
Pensa comigo, essa decisão ela não é só sobre Moraes, ou até mesmo sobre o Flávio Dino, é sobre a soberania do Brasil. E é como dizer, nós temos nossas próprias regras e nós não vamos nos submeter automaticamente a leis de alguma forma estrangeiras ou estadunidenses. E essa história ela acaba abrindo uma discussão muito maior do que a gente imagina. Até que ponto os Estados Unidos podem acabar interferindo em outros países? Bom, essa lei que começou para punir corrupção na Rússia, hoje ela acaba sendo usada como uma ferramenta política no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a decisão de Dino acabou gerando duas reações diferentes. Para alguns, para um grupo de pessoas, foi um ato de coragem, de defesa da soberania nacional. Mas para outro grupo, foi apenas uma forma de proteger um colega de tribunal, criando um escudo contra críticas e também pressões internacionais. E aí, eu deixo para você uma reflexão. Quando um país estrangeiro tenta impor sanções sobre o nosso, isso acaba sendo uma defesa da democracia ou ela é apenas uma invasão na nossa soberania? Essa é a pergunta. E no fim das contas, essa disputa mostra uma coisa clara. O Brasil está no centro de um jogo de forças entre potências internacionais. E cabe a nós, é claro, decidir até onde aceitamos essa influência. Se você gostou do vídeo e gostou dessa explicação clara e sem enrolação, já se inscreve no canal, sabe por quê? Porque aqui você não só entende a notícia, mas também o que está escondido por trás dela até o final. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo.